Olá, olá! Pessoal, hoje aqui no escritório fazendo alguns negócios com um grande amigo meu aqui, e no intervalo entre uma reunião e outra nós estávamos falando sobre poesia, sobre arte, né, sobre filosofia e falando sobre grandes homens que passaram por aqui. E não tem como falar sobre grandes homens, falar sobre poesia, se não falar de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa que foi um grande poeta da nossa língua portuguesa, que inclusive inspirou grandes nomes aqui do nosso país, como Clarice Lispector, Olavo Bilac, Machado de Assis, José Saramago, enfim. Um grande nome, um grande homem que escreveu um grande poema que se chama Tabacaria. E eu gostaria de recitar esse poema para vocês. Vamos lá, pessoal. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto de milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério para uma rua constantemente cruzada por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das coisas e das pedras e dos seres, como a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, como o destino a conduzir a carroça do tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se essa casa deste lado da rua a fileira da carruagem de um comboio e a partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu desci delas pelas janelas das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos. Mas lá só encontrei ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? O que sei eu do que serei? Eu, que não sei o que sou. Ser o que eu penso? Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem sonhos gênios como eu, e a história não marcará quem sabe nenhum. Não haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nessa hora gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistá-lo, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado o peito hipotético mais humanidade que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e serei sempre o da mansarda. Ainda que não more nela, serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre o que só tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que ele abrisse a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame minha natureza, a minha cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha que vier ou que tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas. Conquistamos todo o mundo antes de nos levantarmos da cama. Mas quando acordamos, ele é opaco. Nos levantamos, ele é alheio. Saímos de casa, ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinito. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja, come.
pudesse eu comer chocolates com a verdade que tu comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folho de estanho, eu deito tudo para o chão, como eu tenho deitado a minha vida, mas ao menos fica a amargura do que nunca serei. A caligrafia rápida desses versos, pórtico partido para o impossível, mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre, ao menos ao gesto com que atiro a roupa suja que sou, e no rol no decurso das coisas e fico em casa, sem camisa. Tu que consolas, que não existe e por isso consolas, ó deusa grega concebida estátua viva que fosse, ó patrícia romana impossível, nobre e nefasta, ó cocote célebre do tempo de nossos pais, ou não sei o que for, seja lá o que for que tenhas que inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espírito, invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me passa como uma condenação ao degredo, e tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até acreditei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrades e as chagas e as mentiras e penso, talvez nunca vivestes, nem estudaste, nem amasses, nem acreditastes, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenha existido apenas como um largato a quem corta o rabo, e quem é rabo para quem do largato remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. A roupa que vesti era errada, conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido, estava bêbado. Já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi num vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou tensionar escrever essa história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte à tabacaria de defronte, calçando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhe com o desconforto a cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo, ele morrerá. Eu morrerei. Ele deixará a tabuleta. Eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também. E os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta. E a língua que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isso se deu. Em outros satélites, em outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por debaixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa inútil defronte da outra. Sempre um impossível tão estúpido como o real. Sempre um mistério tão fundo, tão certo como o sono do mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa, nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco? E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um charuto ao pensar em escrevê-los. E saboreio o charuto a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consciência de se estar mal disposto. Deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, eu continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz.
Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem da tabacaria saiu, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como um instinto divino, o Esteves voltou e viu-me. Acenei-me e gritei-lhe, adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-me, sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sem cortes, hein?